Caríssimos irmãos e irmãs, estamos lendo o Evangelho de São Mateus, que traz, assim de uma forma extraordinária, porque isso é próprio do evangelista São João, um momento em que Jesus reza, que Jesus faz uma oração ao Pai. E por que ele traz esta pequena oração? Porque Jesus havia mandado os apóstolos para pregarem, eles foram de 2 em 2, fizeram exatamente aquilo que Jesus mandou, expulsaram demônios, curaram enfermos, fizeram todas as coisas que Jesus fazia, pregaram o Evangelho, e quando voltaram, eles alegres disseram a Jesus: olha, Senhor, nós fizemos tudo o que você disse e as coisas todas aconteceram de verdade. E quando Jesus viu a alegria dos seus apóstolos, ele exultou de alegria. Ele exultou de alegria e rezou esta oração a Deus, glorificando ao Pai, dizendo: Pai, eu te agradeço porque você escondeu aos sábios as coisas eternas e revelou elas aos pequeninos. O que é que significa, na verdade, tudo isso? Significa o seguinte: Deus sempre amou os homens, desde o princípio. Quando Ele criou o homem e a mulher, Ele era amigo dos dois. Ele caminhava com os homens e conversavam como dois amigos próximos. O pecado quebrou esta amizade entre Deus e o homem, mas Deus continuou sendo amigo, Deus continuou amando. E um amigo como Deus quer se revelar, quer se mostrar. E o pecado, ele fez exatamente isso. Ele tirou do coração dos seres humanos a capacidade de enxergar Deus, porque Deus está na simplicidade, na pequenez. Então Deus continua se revelando, continua sendo amigo, continua amando, continua sendo presente. Porém, para você enxergar Deus, agora existem algumas regras. E a regra é: você precisa ser pequeno. Precisa ter um coração simples, um coração de criança. Precisa ter um coração despojado de orgulho, de vaidade. Vejam que geralmente as pessoas que são as mais inteligentes, as mais estudiosas, a ciência, eu não sei o que, os grandes homens, aquelas pessoas que são muito inteligentes, muito ricas, têm muito dinheiro, têm muitas coisas, geralmente elas são tão orgulhosas e cheias de si mesmas que não conseguem entender as coisas de Deus, que não consegue entender o Evangelho, que não consegue entender a mensagem de Jesus, que não consegue olhar para Jesus e entender que Ele era Deus. Então, para compreender as coisas de Deus, você precisa ter um coração simples. É por isso que Jesus disse: se você quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Arranca do seu coração a vaidade, arranca do seu coração o orgulho, arranca do seu coração a prepotência, arranca do seu coração achar que você pode tudo. Arranca tudo isso do seu coração, e quando você arrancar tudo isso, quando o seu coração estiver vazio, haverá espaço para Deus. Enquanto ele estiver cheio das coisas do mundo, Deus não consegue entrar. Uma oração tão bonita de Jesus ao Pai, né? Seria bom se ele estivesse rezando desta maneira por causa de nós, por causa de mim, por causa de você. Seria bom se ele olhasse para mim, olhasse para você e dissesse: Pai, eu te louvo porque o Senhor revelou a esta pessoa que tem um coração tão simples, tão pobre, tão pequeno, tão vazio, e por isso Deus se revelou. Peçamos ao Senhor que, assim como Ele deu a São José, o servo bom e fiel, que tinha um coração extremamente obediente, extremamente pobre, extremamente casto, e por isso Deus se revelou a ele, que Deus nos dê também um coração como o de São José,
Porque se nós não entendermos as coisas de Deus, não compreendermos as coisas de Deus, como Moisés hoje nós vimos na primeira leitura, se a gente não aprender com um coração simples as coisas de Deus, a gente não vai aprender o caminho do céu.